É isso aí, rapaziada. Estamos aqui para a quarta parte sobre o assunto de ácidos nucleicos. A gente já viu os nucleotídeos, que são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. Já falamos da formação do DNA, já falamos da duplicação do DNA, falamos dos diferentes tipos de RNA e agora, na quarta parte, nós vamos falar sobre um fenômeno extremamente importante, que é a transcrição. Transcrição, já fazendo um mega ultra spoiler, é como o DNA servirá de molde para fabricar o RNA mensageiro. Vem comigo, montanha e você, tudo a ver. Então vamos lá, pessoal. Mas antes de mais nada, eu gostaria de explicar para vocês por que é importante a gente entender como o DNA fabrica esse tal de RNA mensageiro, porque esse RNA mensageiro vai até os ribossomos fabricar proteína. E aí você vai falar, querido professor, mas a proteína é uma molécula tão importante assim? Rapaziada, olha aí na tela. Vamos ver só, ó. A pele contém proteína. A pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E a proteína presente nela vai gerar elasticidade, vai gerar resistência, vai gerar impermeabilidade. Então, a proteína é muito importante para dar aquela consistência e ter uma pele bonita e desejada pelos demais. Outra coisa que nós vamos encontrar as proteínas, vejam só, as fibras nervosas, vulgo neurônios, elas são envolvidas por proteína para melhorar o seu impulso nervoso. Certos hormônios como a insulina, que são fabricadas no pâncreas, a base dele é proteica. Sem insulina, você não tem como controlar o nível de glicose no seu sangue, nem como jogar a glicose para dentro da célula para que ela possa gerar energia. As suas unhas são formadas por proteína. Pensa naqueles animais que utilizam da garra para poder caçar e obter alimento. Então, como que a proteína é importante para esse grupo de seres vivos? Os tendões que unem os músculos aos ossos, que permite a locomoção ou movimento, são feitos de proteína. A actina e miosina são proteínas presentes na constituição das fibras musculares, que permite então a gente também se movimentar. Lá no sangue, que é um tecido, nós temos os glóbulos brancos, as plaquetas e os glóbulos vermelhos, que costumamos chamar de hemoglobina. A hemoglobina, né? Ela é uma parte das hemácias, que é a célula, ok? A hemoglobina é uma molécula que fica dentro das hemácias. Então, essa hemoglobina é que consegue pegar o oxigênio, e essa hemoglobina é uma proteína. Existem as enzimas da digestão, lembre-se que toda enzima é uma proteína, nós vimos nas aulas anteriores. Então, veja só, para os animais, o tamanho da importância das proteínas. E aí, galera, vejam só, como já falado, o corpo de um animal contém proteína abundantemente. Com o risco de falar que, tirando a água do nosso corpo, a molécula mais abundante é a proteína. Com certeza, a molécula orgânica mais abundante é a proteína. As proteínas, elas são formadas pela união dos aminoácidos. Isso a gente viu lá na aula 1 de proteína, tá? E aí vem uma perguntinha para vocês. Então, dada a tamanha importância da proteína para um organismo animal, não menos importante para um organismo vegetal, para uma bactéria, para um protozoário, para um fungo, para uma alga, proteína é importante para todos os seres vivos. Então, onde se encontra a informação que determina a sequência desses aminoácidos que devem se ligar através das ligações peptídicas para formar essa proteína? Da onde vem essa informação? Então, vamos dar uma olhadinha aí nessa célula. Essa célula aqui tem o núcleo dela. Dentro do núcleo nós encontramos os cromossomos. Esse cromossomo, esse um cromossomo, porque tem um centrômero, ele está com as cromátides duplicadas.
O que é uma cromátide? Se eu for lá começar a puxar um fiozinho, as cromátides são um emaranhado da dupla fita do DNA. E essa dupla fita do DNA apresenta espaços, sequenciamentos, que determinam uma característica que nós chamamos de gene. Então, o gene é o pedacinho, é a sequência do DNA que determina uma característica. É aqui que lá aquele seu professor de genética vai falar que o sujeito é azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. Pessoal, quando o gene funciona, ele servirá de molde para fabricar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai lá no ribossomo e fabrica a proteína. Quando isso acontece, nós costumamos representar o gene pela letra maiúscula, talvez o azão. Quando o gene não funciona, nós costumamos representar ele pela letra minúscula, o famoso azinho. Como nós somos indivíduos diploides, o que significa isso? Que dentro de cada uma de nossas células existem pares de cromossomos homólogos, por isso que nós trabalhamos com duas letrinhas, porque nós temos os genes em um dos pares do cromossomo e seu gene alelo no outro par de cromossomo. Então, quando eu falo que é azão e azão, significa que eu tenho a receita nos dois cromossomos de fabricar o RNA mensageiro. Quando o sujeito é azão, azinho, significa que ele tem em um cromossomo o gene que funciona, o outro não funciona. E quando eu falo que ele é azinho, azinho, significa dizer que nenhum dos genes funciona a produção do RNA mensageiro, consequentemente não tem a produção da proteína. Então, traduz isso para o dia a dia, professor? Então, vamos lá. Então, o sujeito que é azão, azão, claro que eu estou falando aqui para alunos que possam entender a genética básica. Então, o azão vai fabricar bastante proteína. O azão, azinho, ainda fabrica proteína. E quando o sujeito é azinho, azinho, ele é albino, lembra? Se a gente pensar em cor da pele, ou seja, o gene azinho não produz o RNA mensageiro, não produz a proteína, a melanina. O outro cromossomo, o azinho, também não fabrica a melanina. Logo, o cara não tem pigmentação na pele. Nós falamos que ele é albino. Conseguiu fazer essa inter-relação da genética com a citologia? Então vamos dar mais um passinho, pessoal. Olha lá. A informação que determina a sequência de aminoácidos que irá formar a proteína encontra-se no DNA. Olha só a animação que eu produzi para vocês. Nós temos aí, então, uma dupla fita do DNA que não está em espiral para que você possa visualizar melhor. Lembra que nós temos sempre a sequência oposta? 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Para quem não entende ou não lembra, essa explicação está na aula de DNA. Bom, a dupla fita, ela se une entre elas pelas bases nitrogenadas. Então, estou pondo aqui a famosa adenina, tá? Pessoal, se nessa fita completa eu tenho 4 adeninas, só para relembrar vocês, nós teremos 4 timinas. Porque a adenina só se liga com a timina. Em contrapartida, se nós tivermos aqui 8 citosinas, obrigatoriamente teremos 8 guaninas, todas elas ligadas de forma complementar. Então, temos aí a dupla fita do DNA. Vamos dar mais um passinho. Bom, o processo que vai produzir o RNA mensageiro a partir do DNA. Esse processo que produz RNA mensageiro a partir do DNA se chama, olha o título aqui, transcrição. Então, primeira etapa, como que ocorre a transcrição? Para a gente escolher a fita do DNA que servirá para a transcrição,
não pode ser qualquer uma. Atenção, olha aqui, ó. Somente uma das fitas do DNA servirá de molde para a transcrição. Essa fita recebe o nome de cistron e é aquela lida no sentido de 3 linhas para 5 linhas. Professor, como que eu vou ler? Eu vou ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Querido, como que você lê o que está escrito aqui? Da esquerda para a direita? Então, nós vamos fazer assim, da esquerda para a direita. Então, no sentido 3 linhas para 5 linhas, olha só, é essa daqui, ó. Então, essa cadeia, 3 linhas, 5 linhas, é que vai sofrer a transcrição, tá? É ela a escolhida para fabricar o RNA mensageiro. Para você que é curioso, é porque a enzima que atua nessa transcrição, já vou dar um spoiler. Lembra a enzima que duplicava as fitas do DNA? Não era DNA polimerase? Então agora, a enzima que vai produzir o RNA mensageiro não precisa ser tão criativo. Vai se chamar RNA polimerase. Mas ela vai aparecer daqui a pouquinho aí, tá? Então, aonde nós apontamos, vou apontar novamente, esse é o cistron. Cistron é a cadeia ativa do DNA, lida no sentido 3 linhas, 5 linhas, da esquerda para a direita, que servirá de molde para fabricar o RNA mensageiro. Beleza, escolhemos a fita. Qual é a segunda etapa? Precisamos abrir essa dupla fita. Talvez você não se lembre, mas aquela dupla fita do DNA, ela era aberta para duplicação. Era chamado DNA helicase. Agora eu vou abrir da mesma maneira essa dupla fita, só que não para duplicar o DNA, para fabricar o RNA. Então, em vez de eu chamar DNA helicase, como eu vou fabricar RNA, chamarei ela de RNA helicase. Então, a enzima RNA helicase abre a dupla fita do DNA para iniciar o processo de transcrição. Como isso ocorre? Jovem aprendiz, eu gastei 27 minutos para fazer essa animação. Então, olha aqui para a tela. Não perca. Olha só que bonito, ó. Ó. Uau! Veio uma tesourinha que faz o papel da enzima e cortou, abriu a dupla fita. Vou mostrar de novo. Olha aí, mancebo. Opa! Olhem aí, ó. Uau! Cortou. Então, agora, eu tenho a fita 3 linhas, 5 linhas, que servirá de molde, que é o cistron, para fabricar o RNA mensageiro. Uma vez aberta, nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é o início da transcrição. Então, como que se dá? Ó, a enzima, que eu já havia dado spoiler, RNA polimerase, inicia o processo de montagem do DNA. Desculpa, inicia o processo de montagem do RNA. Eita montanha, RNA. Como que isso acontece? Pessoal, tem lá no núcleo da célula, que são 4 componentes, eu tenho a carioteca, que é o envoltório, tenho a cariolinfa, tem o material genético e tem o nucleolo. O nucleolo é um depósito de nucleotídeo. Para você que assistiu às aulas anteriores, você sabe que nucleotídeo é a unidade formadora do DNA e do RNA. Então, nessa região, vai sair lá do nucleolo, um nucleotídeo que vai entrar aqui. O T se liga com o A. Então, olha lá. E assim vai formando a cadeia complementar do RNA mensageiro. Então, olhem só aí. Nós temos o RNA mensageiro se formando. Algumas considerações. Para você que veio direto para essa aula,
A aula de RNA diz que nós não temos timina no RNA. No lugar da timina entra a uracila. Então, se fosse DNA, aqui nós teríamos a timina. Mas como a timina não é uma base presente no RNA, em seu lugar está a uracila, então no lugar da timina entrou a uracila. Galera, muito simples. Se tem uracila, é RNA. É uma maneira muito simples de você saber se a fita é correspondente ao DNA, terá timina. Se for correspondente ao RNA, terá uracila, ok? Então agora fizemos a produção do RNA mensageiro. Muito bem. O que vai acontecer? Bom, aqui ficou o RNA mensageiro. Professor, o que acontece com o DNA que estava aberto? Depois que o RNA mensageiro sai daí, galera, a dupla fita se fecha novamente. O RNA ligase vem fechando as ligações de hidrogênio e a dupla fita se fecha novamente e o DNA continua intacto. Só que agora a gente tem o RNA mensageiro. Vamos fazer algumas considerações importantes. Pessoal, olha só. Eu tenho uma coisa chamada códon. O que é o códon? O códon é a sequência de 3 bases nitrogenadas, nesse caso adenina, guanina e citosina, desses 3 nucleotídeos. Então, as 3 bases nitrogenadas desses 3 nucleotídeos formam um códon. Essas outras 3 bases, outro códon, essas 3 outras bases, outro códon, essas 3 outras bases, outro códon. Então, vejam só, pessoal, nós temos aí 3, 6, 9, 12 bases nitrogenadas, correspondente a 4 códons, tá? Então, a cada sequência de 3 nucleotídeos ou 3 bases nitrogenadas, estou falando da mesma coisa em níveis diferentes, damos o nome de códon. E atenção para isso. A cada códon irá ser determinado especificamente um aminoácido. A cada códon será determinado especificamente um aminoácido. Então, aqui eu tenho a representação, é uma parte do DNA que nós teremos 4 aminoácidos no final do processo da síntese proteica. É assim, pessoal, eu hoje só ensinei como é que ocorre a transcrição. Falta ainda a tradução. A tradução é quando o RNA mensageiro vai se encontrar com o RNA transportador. E aí, lá nos ribossomos, esse RNA transportador que foi pegar os aminoácidos, vai unir eles, e a união desses aminoácidos formam a proteína. Mas sabe quando que eu vou contar isso para vocês? No próximo encontro nosso, na nossa próxima parte da aula. Senão vai ser muita informação e você vai ficar maluco, beleza. Ok? Então, dá aquela respirada, daqui a pouquinho a gente se encontra para falar da tradução. Tchau, fui!